Olá, estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Esse programa é feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. E você que nos acompanha já sabe que o nosso intuito aqui é levar até você informação sobre os mais diversos assuntos e temas, sempre também abordando questões jurídicas para deixar você, cidadão, muito bem informado sobre os seus direitos e sobre os seus deveres também. Esse ano nós teremos eleições e, como eu sempre falo aqui, sempre repito, é importante você estar atento e estar bem informado também quanto aos seus candidatos e aos seus representantes. Saber como eles estão votando, o que eles estão propondo, o que estão falando e fazendo, representando você. Por isso, o Novo Eleitoral é um instituto focado em direito eleitoral e direito partidário. Então, se você quiser se manter bem atualizado sobre esses temas, acesse as redes sociais do Novo Eleitoral e saiba mais sobre direito eleitoral e direito partidário. E esse ano, o Novo Eleitoral está trazendo diversas lives, diversos temas, autoridades no assunto para conversar com você e tirar suas dúvidas sobre as eleições deste ano. Bom, no programa de hoje, nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante e bastante atual. Isso porque nós vamos tratar sobre uma lei que é considerada recente, a lei do superendividamento. Você que está me assistindo aí, você está endividado? Está com contas que estão atrasadas? Então, o programa de hoje foi feito para você. É importante que a gente se atualize sobre as leis que estão vigendo no nosso país, principalmente quando elas afetam diretamente a nossa vida. E essa lei é um exemplo delas. Então, nós vamos trazer aqui para conversar conosco e tirar nossas dúvidas, nos explicar o que significa essa lei, o advogado Dr. Gleidson, que estará aqui no próximo bloco conosco. Se você tem alguma dúvida sobre o tema ou se quer deixar a sua sugestão de tema para os próximos programas ou então sua crítica, sua sugestão, nós estamos aqui prontos para escutar você e melhorar ainda mais esse canal que é de comunicação e também de construção de cidadania. Então você pode acessar as nossas redes sociais e deixar lá a sua participação. O Cidadania, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 7 horas da noite, um programa inédito para você. Mas durante toda a grade da nossa programação, é reprisado as edições anteriores. Então, fique sempre aqui conosco ou então no nosso canal do YouTube. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta já com o nosso convidado aqui do meu lado, nos nossos estúdios, para conversar e tirar as nossas dúvidas sobre essa lei do superendividamento. Então, não sai daí que a gente volta já. Existe um lugar que vai te abrigar, acolher a quem precisa e não ter hora pra chegar. Só depende de você a construção deste lugar. Abra o seu coração e vem, vamos doar. O albergue de Mossoró, ele foi construído de uma forma diferenciada. Por não ter financiamento público, a decisão da ONG foi construí-lo totalmente no formato de doações, promoções, eventos e principalmente bastante mutirões. Ele, portanto, tem uma estrutura de quase 700 metros de área construída, um investimento de mais de R$550 mil, onde as pessoas generosas da cidade de Mossoró fizeram com que este equipamento estivesse pronto para atender um público específico da assistência social. Mossoró tem diariamente cerca de 40 pessoas que vêm de outras cidades e, necessitando do serviço de saúde da cidade de Mossoró, não tem apoio logístico nesse sentido. Daí o objetivo principal do albergue é oferecer a essas pessoas alojamento, alimentação, pernoite, tudo de forma gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas, exatamente para dar um suporte na sua estadia temporária na cidade de Mossoró. O albergue de Mossoró fica localizado na cidade de Mossoró, segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, entre duas capitais, Natal e Fortaleza. E Mossoró tem um caráter regional muito forte. Cerca de 80 cidades
aquecem a nossa economia, utilizam o nosso polo educacional e também, principalmente, o nosso sistema de saúde pública. O albergue está localizado a 300 metros do Hospital Regional Tarcísio Maia, cujo deslocamento dos acompanhantes será inteiramente facilitado. Não haverá necessidade de pegar nenhum tipo de transporte para que possa, portanto, usufruir desse atendimento, de ter a condição digna e humanitária de ser bem atendido não só no sistema, mas aquele acompanhante que passa muitas vezes sentado no banco das praças dos hospitais, não só do Tarcísio, mas dos outros da cidade de Mossoró, e não tem nenhum apoio nesse sentido. Esse albergue ele vai ser muito bem-vindo para esse acompanhante, que muitas vezes passa dias aqui, às vezes, no corredor do hospital. Então, assim, é necessário ter esse local para ele ficar abrigado, para ele ter alimentação, para ele ter esse suporte, para que ele possa acolher o seu paciente quando ele for para uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica, provavelmente para acompanhar por alguns dias esse paciente aqui no hospital. Você pode sim ajudar. Veja que existem várias casas sociais. Nós estamos fazendo um pedido direcionado a você para o Albem de Mossoró, para o albergue desta cidade, que vai proporcionar ajuda a milhares de pessoas. Pessoas cujo rosto nós não conhecemos, pessoas cujas vidas nós não sabemos, mas que terão um ponto de encontro, que será o Albem de Mossoró. Por Mossoró, pela região do estado do Rio Grande do Norte, ajuda ao nosso trabalho, colabore com esta causa, venha você também fazer parte do Albem do Rio Grande do Norte. Albergue de Mossoró, você não vai ficar só. Existe alguém que pensa em você também. Que pensa em você também. Albem. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e, como eu já falei no bloco anterior, nós vamos falar hoje sobre a lei do superendividamento. O que é, como recorrer a essa lei, para quem ela serve, para que serve, e para tirar as nossas dúvidas, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Gleidson Lopes, que é advogado com atuação na área civil e trabalhista. Dr. Gleidson, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença. Como eu falei no bloco anterior, é uma lei ainda considerada recente, né, comparada às outras leis que nós temos aqui, mas que pouca gente ainda conhece. E é uma informação muito importante, principalmente por conta do período que nós estamos vivendo, né? Toda essa crise em decorrência da pandemia, em decorrência da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então, nós gostaríamos de agradecer sua presença e vir aqui esclarecer esse tema conosco. Primeiramente, Joyce, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre essa lei que entrou em vigor recentemente e muito importante ainda de pouco conhecimento da população. Pois é, e quando a gente fala em lei do superendividamento, na verdade, o que ela significa? Qual o objetivo dessa lei? Essa lei ela veio assim em tona em 2020, na necessidade do poder público em regulamentar situações em que pessoas estavam contraindo muitos débitos e assim prejudicando até a sua sustentação. Então essa lei, o superendividamento diz o quê? São aquelas pessoas que vivem nessa sociedade de consumo, que são estimuladas a consumir e que não têm assim, muita responsabilidade no trato com o seu crédito pessoal. E acabam ficando até insolventes perante a sociedade por não ter, às vezes, essa maturidade em lidar com o seu crédito. Pois é, o que é interessante, e infelizmente é triste, é uma situação triste, é que muitas pessoas contraem dívidas, seja por meio de empréstimos, seja por meio de compras, e às vezes não tem essa maturidade, como você falou, né, acerca do débito final, né, eles saem comprando, mas não tem ainda essa educação financeira para saber se aquilo realmente cabe no orçamento, se aqueles juros do empréstimo são juros abusivos, né? Elas querem saber se elas satisfazem aquela necessidade, né? E aí acabam, então, se endividando realmente, né? Muitas vezes essa lei também considerou que muitas vezes há uma banalidade na tentativa de contrair esse débito. Muitas vezes, o empréstimo consignado, ele foi criado em 2003, que era para ter o quê? Que era para auxiliar as pessoas, principalmente os servidores públicos, a
por exemplo, uma grande necessidade, que é uma reforma da sua casa, uma cirurgia, e você ter essa oportunidade de você contrair esse crédito. Só que o que vem acontecendo muito é que as pessoas têm utilizado, muitas vezes, do seu crédito, do fornecimento, para o quê? Para banalidades e não para fazer algum tipo de investimento, alguma melhoria na sua qualidade de vida, referente a essas questões de cirurgia, coisas realmente importantes da sua vida. Pois é. E essa lei, qualquer pessoa física ou jurídica pode valer-se dessa lei? É um ótimo questionamento, Joyce. Essa lei, ela visa disciplinar principalmente o endividamento das pessoas físicas. Por quê? Porque as pessoas jurídicas já possuem uma legislação própria para se valer. Pois é, porque essa lei do superendividamento, ela se compara então à recuperação judicial das empresas, é isso? Isso, muitas vezes as pessoas ficavam assim questionando por que uma empresa tem essa oportunidade de reunir-se com seus credores, repactuar suas dívidas, adequar sua vida financeira e a pessoa física não tem. Então, assim, perante essa necessidade que houve, o poder público teve essa sensibilidade e fez essa lei. Doutor Gleidson, você está contando aqui para a gente, né, falando muito, tratando muito sobre a relação de consumo, né? A gente está falando aqui muito sobre a relação de consumo, mas essa lei, ela também alterou o estatuto, aliás, do idoso. O que tem a ver essa relação do consumo, né, a lei do superendividamento com o estatuto do idoso? Essa lei, ela alterou no seguinte, na oferta do crédito ao idoso. Se for feita uma análise e for visto que ele não possui, muitas vezes, por exemplo, que muita gente me questiona, meu score está baixo e a instituição financeira me negou o crédito, mesmo não estando com o nome negativado. O score, ele também é o quê? Uma análise da sua vida financeira pelas instituições financeiras antes de conceder esse crédito. Então, a alteração que houve no Estatuto do Idoso foi no sentido de que, se a instituição financeira perceber, pelas últimas movimentações que houve, que a pessoa, principalmente o idoso no caso, a pessoa idosa pode não conseguir quitar essa dívida, ela pode negar esse empréstimo, no caso. O que antes não era permitido porque era visto como uma prática preconceituosa, um preconceito contra a pessoa idosa. Pois é, ao mesmo tempo em que se eles negassem poderia ser visto como preconceito, por outro lado poderia ser visto também como uma própria proteção ao consumidor idoso, porque a gente sabe que muitas instituições financeiras, né, se valem justamente das aposentadorias para popularmente empurrarem empréstimos aos idosos, né? Então realmente assim precisa haver uma proteção a esse público que naturalmente já é um público mais delicado, né? Porque o próprio entendimento sobre aquelas práticas comerciais, de juros, de contratual, são mais de difícil assimilação pelo público mais idoso, né? É isso, Joyce. Geralmente hoje as pessoas elas só veem o valor assim que vai ser recebido, elas não têm o cuidado de analisar quanto vai ser pago, o IOF que vai ser colocado, os juros. E muitas vezes também as instituições financeiras, que antes acontecia muito, mas agora está sendo uma prática assim, que foi proibida, que é o quê? Que é a oferta por telefone também, que às vezes acabava não comunicando à pessoa idosa todos os custos dessa contratação. E a pessoa, às vezes, numa necessidade, acabava contratando e quando recebia o contrato, via lá, peguei Y, vou pagar 3Y. Então, essa lei, ela trouxe também essa necessidade ainda mais, que já havia no Código de Defesa do Consumidor, de haver publicidade nas cláusulas contratuais. E essa lei reforçou, trazendo penalidades. Doutor Gleidson, em relação à dívida, à natureza da dívida, qualquer dívida pode, então, se enquadrar nessa lei? Não, a lei, que ela também é chamada Lei Cláudia Lima Marques, ela trouxe o quê? Ela diz que dívidas supérfluas, dívidas de alto custo, também dívidas fiscais e extra-fiscais não vão ser abarcadas por essa legislação. Não vão poder ser repactuadas pelo consumidor. Como, por exemplo, as dívidas no Sistema Financeiro Habitacional, que é o programa Minha Casa Minha Vida, não vai poder ser repactuado. Mas o que ocorre? Quando o consumidor reunir-se com seus credores, com as pessoas às quais
ele tem dívidas, ele vai poder, por mais que ele não possa colocar dentro do seu plano de repactuação, ele vai poder considerar essa dívida, até porque é uma dívida que vai estar existente e vai ter impacto dentro da sua saúde financeira. Então, por mais que não entre, tem que ser consideradas essas dívidas. E em relação a... Porque a gente está falando aqui nessa lei do superendividamento. Nós sabemos que não só o Brasil, né, mas o mundo sofre com essa crise financeira, em decorrência, como eu já falei, da pandemia, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E todo mundo tem dívidas. Vencidas ou não, todo mundo tem dívidas. Então, o que pode ser considerado uma pessoa superendividada para essa lei? Para essa lei, uma pessoa superendividada é aquela pessoa que já comprometeu quase que a maioria do seu sustento com dívidas. É uma pessoa que já está quase indo à insolvência. É lógico que todo mundo nessa sociedade de consumo tem dívidas. E nem toda pessoa vai estar superendividada. Mas aquela pessoa que, por exemplo, já possui vários empréstimos, estourou o cartão de crédito, então, está comprometendo todo o seu sustento, ela pode reunir-se com seus credores e repactuar essa dívida para tentar voltar à solvência e também conseguir readequar-se à sua saúde financeira. Então, quer dizer assim, só para a gente fazer um pequeno resumo, essa lei ela não se aplica, então, a qualquer dívida, né? Você tem que estar caracterizado como uma pessoa realmente super endividada, não é um débito ou outro, né? Mas é uma situação, uma conjuntura de endividamento e que repercute tanto na saúde financeira que deixa você inviável de estar honrando aquelas dívidas. É isso. A lei traz também a questão do mínimo essencial, que é o quê? Quando aquela pessoa ela já está tão endividada que, por exemplo, ela não consegue adquirir produtos alimentícios regularmente, ela não consegue adquirir remédios, então isso já está prejudicando a sua própria manutenção, em razão de haver tantas dívidas que às vezes essa pessoa fica completamente inviável até de sobreviver. Difícil. Bom, doutor Gleidson, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando o que fazer, como proceder, a quem recorrer para valer-se então dessa lei do superendividamento. Fique aí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta. Sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. As pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser.
Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães. Foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com o Dr. Gledson, que é advogado com atuação na área civil e trabalhista, falando sobre a lei do superendividamento. A gente já falou aqui, Dr. Gledson, um pouco sobre a quem essa lei se aplica, o que significa, né, esse superendividamento pelas pessoas, se a pessoa jurídica pode se valer ou não, e o senhor já explicou que existe, né, uma lei específica, um procedimento específico para as pessoas jurídicas. Mas agora, para quem está nos assistindo, eu acredito que eu esteja super endividada, a situação está difícil para mim, até para, como o senhor falou no bloco anterior, para a questão de subsistência mesmo, está complicado arcar com todos os custos de vida. O que é que eu tenho que fazer para me beneficiar com essa lei? Primeiro, Joyce, o que o consumidor deve fazer é o seguinte, tentar ter em mãos todos os seus contratos, todos os contratos que você fez contraindo essa dívida. Para depois, a lei coloca também que a pessoa pode procurar a Defensoria Pública ou os núcleos de prática jurídica, bem como seu advogado particular. Com esses profissionais, analisando os seus contratos, vai ser feito uma tentativa de conciliação com os credores, que são as pessoas a quem você deve. Aí, somente com essa tentativa é que vai ser possível, se não chegarem a um acordo, ou até se a instituição financeira não comparecer, o seu credor poderá ser judicializado. Então quer dizer que, na verdade, seria um acordo entre todos os credores, não é, por exemplo, supondo que eu tenho uma dívida com o cartão A, o cartão B, o cartão C. Nessa conjuntura eu faria um acordo com esses meus 3 credores e não com um de forma individual, é isso? Isso, a lei coloca que você tem que reunir todos os seus credores, mas porque, como é um superendividamento, entende-se que você não consegue pagar somente a um em detrimento dos outros. Então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que chamar todos os seus credores e colocar um plano de renegociação com eles. Colocando lá como você pretende pagar, aonde os juros devem estar abusivo, pode estar abusivo e tem que ter uma readequação. E os credores também, quando forem convidados a participar desse primeiro momento, que é uma fase de conciliação, a fase administrativa, eles vão colocar lá um plano também. Vai dizer se concorda com o seu plano de renegociação ou se eles têm alguma divergência e se colocam outras cláusulas. E caso não chegue a um acordo, vai ser judicializado para o judiciário decidir. Então quer dizer que é um processo comum. Você vai tentar a conciliação, caso não consiga essa conciliação via administrativa, vai ter que recorrer ao judiciário para ele decidir, então, se esse parcelamento será feito e em quais condições, é isso? Isso, no primeiro momento tem que ter colocado essa primeira etapa, que é a etapa administrativa, que é a etapa que vocês reúnem com seus credores, para com eles tentar readequar os seus débitos à sua vida financeira. Se caso essa primeira etapa não for frutífera para as partes, ou até haja ausência de alguns credores, quem vai ter que decidir será o judiciário. Vai levar essa discussão para o judiciário primeiro analisar se você realmente fez um plano de renegociação adequado à legislação e respeitando também o crédito dos seus credores, e depois analisar se houve algum pedido de modificação pelos credores, para ver se esse pedido também é razoável, é proporcional, considerando as peculiaridades do consumidor. Doutor Gledson, então, imaginando essa situação que eu já apresentei aqui, né, que uma pessoa tem os cartões A, B e C como seus credores. O senhor já falou que tem essa etapa administrativa de conciliação e que, caso eles não aceitem essa conciliação, vai ser judicializado. Então, nesse caso, por mais que essas empresas não concordem, como foi judicializado, o judiciário vai decidir e aí eles
terão que ser obrigados a aceitar essa judicialização, esse novo parcelamento, essa renegociação, é isso? Isso, Joyce. Caso os credores não concordem com o plano de renegociação, eles são obrigados a também apresentarem a sua proposta para adequar a vida financeira do consumidor, considerando suas peculiaridades. Caso, nesse primeiro momento, nessa etapa pré-processual, que ainda não é um processo, essa etapa administrativa, não se chega a um consenso tanto entre o consumidor como entre as pessoas às quais ele deve, os credores, aí, no caso, a lei coloca que quem vai decidir será o judiciário. Mas é importante que, se o judiciário decidir, tanto o consumidor fica obrigado ao que foi decidido, como aos credores. E dentro de algumas obrigações ao consumidor é que ele não contraia dívida perante os 5 anos, que é o período máximo da renegociação. Sim, então quer dizer que ainda tem esse detalhe também, né? A pessoa tem que se comprometer a realmente diminuir seus gastos, porque, sendo bem óbvio, né, se você tem dívidas, né, está solicitando esse benefício dessa renegociação através da lei, subtende-se que você não tem condições de pagar essa dívida e constituir mais débitos, né? Então é importante realmente essa questão para que o consumidor também, porque acha que eu renegociei, agora tá tudo bem, vou fazer mais dívidas. E não é assim, né? Até porque a lei exige também a boa-fé do consumidor, que não entra nessa renegociação aquelas dívidas que foram contraídas com má fé, que é com a reserva mental, que o consumidor, vou contrair essa dívida e não vou pagar. Vou solicitar esse cartão de crédito, vou estourar ele e não vou pagar. A legislação, ela não protege esse tipo de dívida. Por isso que é importante também o consumidor estar consciente que, a partir do momento que ele chama os seus credores para renegociar, ele vai ter que respeitar o período do pacto para não contrair novas dívidas, e também porque uma das finalidades, como Joyce mesmo, da lei, é que a pessoa se reabilite a sua saúde financeira, que ela tenha mais responsabilidade com o seu crédito pessoal. A lei também tenta impor uma educação financeira ao consumidor. Então não tem lógica você fazer um pacto com seus credores e depois contrair mais dívidas. E isso é como se a lei entende que você vai estar descumprindo o pacto que você fez com seus credores. Doutor Gleidson, e é muito comum nós vermos nesses anúncios de empréstimos consignados, a chamada, né, ao consumidor, onde eles dizem que não será feito consulta ao SPC, ao Serasa, né, como se fosse um crédito livre. Isso é perigoso, né, porque até mesmo para a empresa, quando ela fornece crédito a uma pessoa sem saber se essa pessoa tem realmente condições de pagar, é perigoso para ela porque ela não sabe se vai receber. Mas é perigoso para o consumidor também, né? Esse crédito livre, sem amarras, né? Foi até curioso que o Poder Legislativo lançou essa lei do superendividamento e, no mesmo momento, ele permitiu que originasse novas formas de crédito. Em qual sentido? Liberar o FGTS não somente para refinanciar seu imóvel, mas também para fazer saque, que às vezes para dívidas comuns do dia a dia, que isso acaba também gerando o endividamento, superendividamento do consumidor. Liberou também os empréstimos entre pessoas físicas, não necessariamente entre instituição financeira e pessoa física. Liberou também, hoje também há muitas instituições financeiras que têm o empréstimo através de cartão de crédito. Então, tudo isso fomenta o superendividamento. Então, foi até curioso que, por um lado, houve essa legislação, mas também o Poder Legislativo não tomou cuidado, nesse primeiro momento, também nessa criação de ofertas. Sabendo que estamos vivendo um período muito difícil na economia, que muitas pessoas realmente, às vezes, socorrem-se desses créditos até para sobreviver, mas essa não é a finalidade para a tomada de crédito, principalmente para a pessoa física. Você falando, e eu lembrando aqui, né, um assunto bem atual, sobre o Auxílio Brasil e a possibilidade de empréstimos com essa verba do Auxílio Brasil. É um assunto polêmico, nós não vamos adentrar, porque isso aqui já é outro tema, nós não temos nem tempo para isso, mas é só uma reflexão para deixar quem está nos assistindo, né? É um pouco contraditório, a meu ver, não sei o pensamento do Dr. Gleidson ou de quem está nos assistindo, mas é complicado, né? Se esse auxílio é uma medida
para tentar amenizar a situação das pessoas mais pobres, né? Até mesmo a questão de sobrevivência mesmo, de custos básicos, né? Apesar de um dinheiro extra ser bom, mas vai gerar um débito, né? Uma dívida maior ainda, sem saber se a pessoa futuramente vai ter condição de arcar, né? Gente, só fazer um pequeno gancho sobre esse Auxílio Brasil. Realmente é uma grande preocupação hoje, porque o consumidor, o Auxílio Brasil já é o quê? Já é o mínimo existencial que o poder público lhe assegura, o mínimo. Sabemos que com R$600 hoje em dia é praticamente possível até sobreviver. E tem pessoas que, por não terem, às vezes, uma educação financeira, acabam também empenhando essa quantia do auxílio emergencial. Até às vezes, já tive situações que uma pessoa faltou um gás e ela disse, não, vou pegar um empréstimo mediante o Auxílio Brasil para comprar um gás. Sendo que esse empréstimo que ela ia pagar ia comprometer, acho que 96 meses o Auxílio Brasil. Pois é, a gente sabe que principalmente os juros, né, são bem abusivos em relação aos empréstimos. É uma situação realmente, cenas para os próximos capítulos, né? Vamos ver como essa situação vai desenrolar. Mas, doutor Gleidson, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas deixamos o convite para que o senhor possa retornar, conversar sobre outros temas também na área civil, na área trabalhista, trazendo informação para quem está nos assistindo. Joyce, agradeço muito o convite, foi uma honra estar aqui. Estou sempre disponível para quando o programa necessitar. Obrigada, doutor Gleidson. E daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco com o doutor Erval Sampaio e o doutor Pietro Medeiros. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania e você que nos acompanha sabe que este bloco é reservado aos nossos 2 amigos, Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros, que sempre chegam aqui com mais informação para você. Então agora a gente vai direto para o nosso quadro Em Pauta com o Dr. Erval Sampaio. Amigas e amigas do Cidadania, mais um bate-papo no nosso quadro Em Pauta, né? Que alegria, que satisfação, saudade aí de todos vocês, nossa querida Joyce conduzindo aí com maestria o nosso programa. Veja bem, pessoal, essa semana, não é? A gente vai comentar mais um tema intrigante, inclusive eu comento com muita tristeza, na realidade até com um aperto no coração, porque eu tenho dito ao longo de algumas falas, né, e até mesmo muitas vezes nem mesmo públicas, né, eu tenho evitado, mas não deixo de fazê-las quando necessário, e sempre ressalto essa questão dessa polarização tão ridícula, tão intensa que a gente tem vivido e que nos colocam, né, lado a lado. Ou como eu disse no último curso que eu ministrei aqui na Escola da Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte, quando eu disse que parece que você, mesmo aqueles que têm cautela, você fica numa espécie de ping-pong, porque qualquer coisa que você fala, você fica, né, para um lado e para o outro.
a gente tende a ser colocado por um lado e por outro. Por que eu estou me referindo a isso? Porque eu vou ter que mencionar, mesmo com o risco que me coloquem mais uma vez para um lado, eu já estava do lado do outro, mas eu vou ousar falar, que é justamente a declaração, né, ou melhor, as falas, né, ou melhor, um encontro marcado pelo excelentíssimo presidente para constranger o próprio país, ou melhor, constranger a justiça eleitoral brasileira perante vários embaixadores, tá? Eu tenho dito que a liberdade de manifestação de pensamento, que não é absoluta, mas que permite sim críticas não só à justiça eleitoral, qualquer outro ramo da justiça, críticas inclusive a modelos, sistemas, críticas à estrutura, críticas de um modo geral, mas críticas que sejam construtivas, críticas que sejam inclusive para aperfeiçoar, para você inclusive se colocar contra determinado sistema, para você demonstrar inclusive desacertos, para você ser contundente, firme e forte. Agora, para você querer alterar a verdade dos fatos, para você deturpar, para você distorcer, aí não, com todo respeito. E aí, com esse mesmo respeito, parece que aí tem algumas distorções. Primeiro, a distorção de que, dando a entender que desde 96 para cá, as próprias urnas eletrônicas, ou o sistema como um todo, não é auditável ou não sofreu auditagem ao longo desses últimos anos. Ora, pelo amor de Deus, eu sou juiz eleitoral hoje, participei de várias eleições e é totalmente auditável, inclusive com a participação de vários experts, né? Com a participação de uma comunidade científica, de pessoas que entendem, inclusive, claro, que tudo é falível, mas quem, evidentemente, os famosos hackers que foram analisar, que viram, que participaram, que ainda participam, que estão fazendo testes, que agora mesmo a Justiça Eleitoral, por pressão ou não, da forma pelo qual o presidente vem criticando e tentou modificar através do devido processo legal e colocar o voto impresso e não conseguiu no Congresso, que aí sim o Congresso poderia mudar o que é desnecessário, mas você poderia fazer para aperfeiçoar. Poxa, essa forma é constrangedora. Por quê? É o que eu tenho dito. Há sim verificações públicas, auditagem, e nada se comprovou com relação a essa questão de que se entra dentro do sistema, de que se pode alterar o resultado. Inclusive se tem um cuidado desde 96 de não se ter nenhum tipo de comunicação com a chamada Rede Mundial de Computadores, a época, e agora a famosa internet. É zero. Na época do disquete, o disquete era isolado. Você pegava o disquete, jogava dentro do sistema interno da justiça. Hoje, através de pendrives, hoje com toda a tecnologia, não fica nada, inclusive para que se possa ter acesso, inclusive os sistemas aí são todos eles, vamos dizer, estanques, ninguém sabe de tudo. Então é difícil você imaginar. A própria Polícia Federal, que tem um inquérito aí, fez uma declaração no sentido contrário. O inquérito que foi divulgado não traz vulnerabilidade substancial. Aí fica essa situação, esse constrangimento, inclusive que os próprios deputados e senadores passaram a época de querer fazer fina força o voto impresso. Então, com todo o respeito que eu tenho à Sua Excelência o Presidente, e sequer, como fiz no texto, não vou aqui ousar dizer quais são os interesses, tá? Eu só acho que não é dessa maneira que a gente quer aperfeiçoar os sistemas. Claro que todo mundo quer mais segurança. Eu não tenho dúvida que o sistema anterior de papel e o sistema anterior, antes dessa onda eletrônica, dessa onda de informatização, tinha muito mais fraudes, né? Do que se possa vislumbrar com a participação humana hoje, que nada se comprovou. Então, que a gente possa ter esse espírito republicano de aperfeiçoamento e melhora, e não, evidentemente, criticar, ou principalmente querer distorcer os fatos, né? Que isso não é legal. Valeu, pessoal!
Obrigada, doutor Erval Sampaio, por mais uma explicação, uma atualização, por mais uma opinião. E agora nós ficamos com o doutor Pietro Medeiros no quadro O Povo Quer Saber. Doutor Pietro, que está sempre aí buscando os temas que têm mais recorrência na população, as pessoas têm mais dúvidas para trazer aqui para você e esclarecer as dúvidas das pessoas. Doutor Pietro, agora é com você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando, evoluindo sempre. Hoje pela manhã eu estava aqui dando uma estudada, né, antes de começar a trabalhar, e me deparei com um assunto que é bastante corriqueiro nas minhas redes sociais. A gente, por trabalhar com concurso público, também advogar nessa área, muitas pessoas vêm perguntando sobre este assunto, né, relacionado a concurso público, a investigação social, ao uso de drogas. E aí no site Dizer o Direito, me deparei com a decisão agora recente do STJ, agora já de 2021, agora bem recente mesmo. E aí eu vou ler para vocês aqui o caso em concreto, logicamente com adaptações, e vamos fazer vários comentários, né? Espero que o que eu venha falar aqui para vocês venha tirar aí a dúvida que vocês têm, que tanto me perguntam aqui nas redes sociais. O caso em concreto é o seguinte, ó. Em 2019, João foi aprovado em um concurso público de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, beleza? Chegou então a fase de investigação social, então ele passou na prova objetiva, passou no teste físico, e quando chegou na fase de investigação social, João relatou que fez uso de drogas no ano de 2011, quando tinha 19 anos de idade. Então, quando ele tinha 19 anos de idade, ele fez uso de entorpecentes, colocou lá na sua ficha lá da investigação social, tendo figurado em um processo criminal arquivado em 2012, em razão da extinção da punibilidade. Beleza. Com base nessa informação, ele foi excluído do certame, ou seja, ele foi excluído do concurso público, sobre o fundamento de que teria assumido a prática de conduta desabonadora. Então, a investigação social, você vai ficar ali sendo avaliado por um profissional, né? Geralmente uma equipe de policiais ou profissionais contratados ali pela banca, dependendo do concurso, que vão avaliar se a sua conduta social é ou não desabonadora perante a sociedade e se você poderá ou não assumir aquele cargo público, certo? Beleza, então no caso de João aqui, ele foi reprovado. Diante disso, o candidato impetrou o mandato de segurança. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, contudo, o tribunal, né, o TJDFT, reformou a sentença para manter a eliminação do candidato no concurso, afirmando que a eliminação com base nessa conduta desabonadora teria natureza de um ato administrativo de caráter discricionário. O ato administrativo de caráter discricionário é aquele que você vai avaliar a conveniência ou oportunidade, né? Então, naquele momento, a conduta de João para a administração pública do Distrito Federal era uma conduta inconveniente ou inoportuna. Então, seguindo, o candidato interpôs um recurso especial para o STJ, sustentando, dentre outros argumentos, que este fato ocorreu há 7 anos, que atualmente, dentre outros argumentos, ele goza de uma boa conduta social, sendo inclusive servidor público do próprio Distrito Federal. Ou seja, ele já é atualmente professor da rede pública estadual. Alegou ainda, João, ter sido aprovado na fase de investigação social no concurso de soldado da Polícia Militar do Maranhão. Então, no Maranhão, ele teria uma conduta abonadora. No Maranhão, ele seria, para a administração pública do Maranhão, seria conveniente e oportuno que ele assumisse a vaga de policial militar do estado do Maranhão. Já no Distrito Federal, não. Foi considerado uma conduta desabonadora. Além disso, ele ainda já era professor da própria rede estadual do Distrito Federal. O STJ deu provimento ao recurso do autor. O que vocês acham, né? João tem direito de ser considerado aprovado na investigação social?
Então o STJ decidiu agora bem recente, que sim, o João vai poder aí assumir os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, certo? A sindicância da vida pregressa e investigação social. Em alguns concursos públicos, pessoal, você tem que ter cuidado nas suas atitudes perante a rede social. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, se você tem um processo administrativo onde você trabalha, se você tem algum inquérito policial em andamento, eu sei que inquéritos policiais em andamento, em regra, não é para fazer com que você seja reprovado em investigação social. Tem até decisões agora recentes também dos tribunais superiores que podemos analisar depois, certo? Mas, se você quer ser aprovado em um concurso público, se você quer ter mais tranquilidade na sua caminhada, na sua jornada ao cargo público, você já tem que começar a pensar no seu comportamento aí perante a sociedade, né? Então tem situações que isso pode prejudicar a você no sertão, tá certo? Então a jurisprudência aqui do STJ entende que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do indivíduo, do candidato. Então, quais as infrações penais que eventualmente tenha praticado. Ainda mais aí no caso de João, já faz 7 anos, né? Então, o STJ entende que não deixar João assumir o cargo público lá de policial militar estaria levando ele a uma penalidade perpétua, certo? Ad perpetuum, ou seja, é algo que ele cometeu há 7 anos, ele já é professor da rede pública estadual do Distrito Federal, foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Maranhão, também passou pela investigação social. Então quer dizer que nunca mais João vai ter uma conduta abonadora, digamos assim, porque há 7 anos teve contato com entorpecentes, né? Onde é que está aí a ressocialização, né? Então, este aí é o entendimento do STJ. Então, resumindo para você fixar, o STJ entende que impedir que o candidato prossiga em concurso público para ingresso porque foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, tá certo? Então fique ligado, esta foi mais uma dica, mais uma informação para você que está aí na caminhada, na jornada, rumo à aprovação, tá certo? Grande abraço e fique com Deus. Minha dúvida é com relação a... Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, e obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Cidadania. Nós deixamos registrado que este programa está chegando ao fim, mas que durante a nossa programação outras reprises estarão aí para você continuar nos acompanhando. Continue aqui na TV Câmara Mossoró e até a próxima semana. Tchau!